No hospital, Isadora caminha por um corredor iluminado por lâmpadas brancas. Uma enfermeira sussurra. Você é filha dele? Isadora engole seco. Me perdoe. O que ele escondeu por 24 anos era mais do que um segredo. Era uma escolha. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar. Um abraço. A manhã começava cinzenta, com o céu escondido atrás de nuvens pesadas e a maresia avançando preguiçosa sobre os telhados. Isadora caminhava por entre as bancas da feira no subúrbio onde morava, os olhos sempre atentos, mas o rosto distante, como se procurasse algo que não sabia descrever. No bolso, a velha fotografia amassada fazia volume, como um lembrete constante de um pedaço faltando. A vida dela era essa. Um tabuleiro montado, mas com peças que nunca chegaram. E mesmo sem saber o que procurar exatamente, ela carregava a certeza de que algo precisava mudar. Enquanto comprava frutas para a mãe, o feirante mais antigo da rua, seu Darcy, comentou de novo. Você tem o olhar do seu pai, menina. Pena que ele sumiu do mapa. Ela sorriu amarelo, como sempre fazia, tentando esconder que aquela frase feria como navalha. Quantas vezes ouvira isso ao longo dos anos? A mesma cara, o mesmo silêncio, a mesma falta de explicações. Isadora apenas apertou a sacola, agradeceu e seguiu andando com passos apressados. O som de uma sanfona antiga tocava ao longe e em um instante ela desejou ter nascido em outro lugar. De volta em casa, abriu uma gaveta cheia de lembranças mortas, boletins da escola, bilhetes dobrados, fotos da infância. No fundo, bem guardada, estava a única imagem que realmente importava. Um homem jovem, elegante, com um terno claro e um sorriso ausente, parado ao lado de um carro de luxo. Ao fundo, a fachada de uma mansão com colunas brancas e palmeiras. Isadora sentiu uma fisgada no peito. Aquela era sua origem. Ou, pelo menos, o ponto onde as perguntas começaram. No final da tarde, ela foi até a mãe sentada à beira da janela costurando. Mãe, você já me contou tudo o que tinha para contar? A mulher, cansada de tantas tentativas, não respondeu. Apenas olhou pela janela, os olhos marejados, e balançou levemente a cabeça. Isadora não chorou. Não mais. Apenas pegou a foto sobre a mesa, respirou fundo, e naquele silêncio pesado, algo dentro dela se partiu. Naquela mesma noite, deitada na cama, encarou o teto por horas. A chuva caiu, fina, constante, como se limpasse os restos de uma infância. Inacabada. Quando fechou os olhos, viu de novo a mansão da foto, as colunas, as palmeiras, o homem. Pela primeira vez, ela não teve medo do que poderia encontrar. Apenas sentiu uma urgência absurda de saber. Saber. Mesmo que doesse. E então, sem dizer nada a ninguém, Isadora começou a arrumar uma mochila. Roupas simples, um caderno, a fotografia e coragem. Não tinha ideia de onde aquilo ia dar. Mas ali, naquele quarto escuro, com a cidade dormindo lá fora, nasceu a primeira fagulha do que seria sua maior viagem. A viagem de volta a si mesma. 2 dias depois, no ônibus que cortava estradas e cidades pequenas rumo ao litoral, Isadora ouviu uma senhora comentar com a amiga. A gente passa a vida tentando entender o passado, mas às vezes é melhor deixar quieto, né? Aquilo ficou martelando na cabeça dela. Será que ela estava mesmo pronta para cavar uma história que ninguém quis contar? E se o silêncio da mãe tivesse motivo? Isadora desviou os olhos pela janela, como quem tenta escapar de uma verdade que já grudou na pele. A frase, simples e dita ao acaso, plantou uma semente incômoda. Porque, no fundo, ela sabia que a busca pelo pai não era só sobre saber quem ele era. Era sobre saber quem ela era. A ausência tinha moldado suas escolhas, seus afetos, sua forma de enxergar o mundo. Talvez a verdade doesse, sim, mas a dúvida constante já a feria todos os dias. E havia um limite para viver fugindo da própria história,
Na rodoviária da cidade litorânea, o ar era salgado e carregado de promessas não ditas. Ao sair, sentiu um arrepio. Não de frio, mas de presença, como se o lugar a reconhecesse antes mesmo dela saber onde estava. No meio da praça principal, uma banca de revistas exibia uma matéria local sobre o enigmático empresário Heitor Montello e a reforma milionária da mansão histórica dos Montello. E lá estava ela, a mesma casa da foto. O coração de Isadora quase pulou do peito. Era isso. O passado estava se mostrando, como um quebra-cabeça virando de frente peça por peça. A sensação era confusa, entre entusiasmo e pânico, entre esperança e medo. Ela não sabia o que encontraria atrás daqueles muros, mas sabia que não conseguiria voltar para casa sem tentar. O eco daquela frase do ônibus ainda batia. Às vezes é melhor deixar quieto. Mas o silêncio nunca foi uma resposta justa, instalada. Numa pousada simples, abriu o caderno que trouxera e escreveu: "Se eu não souber a verdade, nunca vou saber quem fui de verdade." Era seu manifesto íntimo. Não uma decisão impulsiva, mas a certeza de que sua identidade não poderia continuar sendo um mistério herdado. E agora que estava ali, a poucos quarteirões da mansão, não havia mais como fugir. Ou encarava, ou se perdia de vez. Na última linha da página, desenhou uma pequena espiral. Um hábito antigo que ela mesma não entendia. Um símbolo que fazia desde criança, sem motivo. Naquela noite, sem saber, ela rabiscava o que viria a ser o ponto de virada da sua própria história. Porque o que ela achava estar buscando era o rosto de um pai. Mas o que estava prestes a encontrar era um espelho da própria alma. Na manhã seguinte, Isadora acordou antes do sol nascer, o coração batendo como tambor. Vestiu-se com roupas neutras, prendeu os cabelos e caminhou até a colina onde ficava a mansão dos Montello. De longe, o casarão impunha respeito. Janelas enormes, fachada neoclássica, um jardim mal cuidado que denunciava o tempo. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio. Não o silêncio comum das manhãs, mas um tipo de vazio carregado. Um lugar onde histórias antigas ainda sussurravam entre as paredes. Com o pretexto de estudar a arquitetura histórica da região, Isadora bateu à porta. Quem atendeu foi uma mulher austera, de cabelo preso e olhar desconfiado. Rosa, a governanta. "O senhor Heitor não recebe ninguém", disse com firmeza. Mas antes que a porta se fechasse, uma voz masculina surgiu atrás dela. "Pode deixar." Entrar? Era Caio Silveira. Vestia jeans, camiseta branca manchada de tinta e tinha um sorriso sereno, embora curioso. Os olhos dele demoraram meio segundo a mais nos olhos dela. E naquele instante, algo foi dito, mesmo que nenhum dos dois soubesse o quê. Caio conduziu Isadora pelos corredores da casa, explicando as reformas. Havia madeira sendo lixada, tapumes cobrindo janelas, andaimes e pó no ar. O contraste entre o passado imponente e a transformação atual era quase simbólico. Aos poucos, a conversa entre eles escapou da arquitetura e foi parar na vida. Caio falava pouco, mas escutava com atenção. Isadora, sem perceber, começou a contar sobre sua busca, sem revelar tudo, mas o suficiente para criar intimidade. E ele, com um jeito calmo e observador, não a julgou. Apenas disse: "Talvez você encontre mais do que imagina." Mais tarde, sozinha na praça, Isadora revia os pontos da história em sua cabeça. Aquela mansão era o lugar certo, disso ela tinha certeza. O problema era o homem lá dentro. Heitor Montello, segundo Rosa, vivia recluso, não falava do passado e evitava qualquer aproximação. Mas ela sabia que precisaria encará-lo. Aquela busca não era mais uma curiosidade, era um chamado. A dúvida que lhe corroía desde a infância agora tinha endereço. No fim do dia, voltou à pousada, deitou na cama e observou o teto. O som das cigarras tomava conta da noite. Em sua mente, o olhar de Caio insistia em voltar.
Havia ali algo que também buscava, talvez sem saber. Ela sentia isso. E se fosse verdade que os caminhos se cruzam por um motivo, então aquele encontro não era casual. Era um sinal, o primeiro de muitos. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, decidiu. Voltaria à mansão. Não com mentiras, mas com a verdade. Ia falar com o Heitor Montelo, mesmo que para isso precisasse derrubar cada muro que ele construíra, ao redor de si. A história dela exigia uma resposta, e ela estava pronta para bater a porta do passado com o peito aberto. A porta não se abriu de imediato. Rosa hesitou ao vê-la de novo no portão. Mas antes que dissesse algo, Heitor Montelo apareceu, como se já soubesse que ela viria. Usava um paletó claro, desabotoado, e caminhava com lentidão, como quem carrega o peso de muitas vidas. Quando parou diante dela, seus olhos não eram frios, eram cansados. Isadora então fez o que não tinha planejado. Tirou a foto do bolso e com a voz trêmula disse apenas: "Você conhece esse homem?" Ele olhou. E por um segundo, congelou. Tempo pareceu parar ali. Heitor não disse sim nem não. Apenas pegou a foto com mãos vacilantes, analisou em silêncio e devolveu. "Você devia voltar para casa, menina", disse, e virou as costas. Mas era tarde demais. Isadora viu em seus olhos o reconhecimento, o susto e, por um instante, fugaz, culpa. Aquela frase, mais do que qualquer confissão, foi a confirmação que ela precisava. O homem da foto, o homem diante dela, eram o mesmo. E ele sabia. Depois desse encontro, nada mais parecia estático. O chão havia se mexido sob seus pés. De volta à pousada, Isadora sentiu a respiração curta, o peito apertado. Ligou para a mãe, mas desligou antes de ouvir a voz. Aquilo era dela agora. A revelação não dita entre eles transformara sua busca em guerra, e ela não ia recuar. Pela primeira vez o pai ausente tinha rosto, voz, cheiro, e ele escolhera o silêncio, de novo. Mas ela não estava mais disposta a aceitar, calada. Caio apareceu no fim da tarde com uma planta da reforma nas mãos, mas ao ver o semblante dela, mudou de assunto. "Ele te disse alguma coisa?" perguntou direto. Isadora hesitou, depois balançou a cabeça. Não com palavras. Contou tudo. E viu nos olhos dele a mesma mistura de indignação e ternura que sentia. Caio não tentou convencê-la a desistir, apenas disse: "Então a gente precisa ir mais fundo." Pela primeira vez ela não estava sozinha naquela batalha. Na manhã seguinte, Caio a levou ao sótão da mansão. Um espaço empoeirado, trancado havia décadas. Conseguiu a chave com Rosa que, com relutância, apenas disse: "Não diga que fui eu." Lá dentro, entre caixas e móveis cobertos, Isadora encontrou uma pasta velha, com fotos, cartas e recortes. E no meio deles, uma fotografia igual à dela, só que com a assinatura de sua mãe no verso. O passado não estava morto. Ele só estava escondido. Com a pasta nos braços, Isadora desceu as escadas com o coração disparado. Aquilo era mais do que prova. Era o início de uma revolução pessoal. Agora, ela tinha a chance de confrontar a verdade não apenas com perguntas, mas com evidências. E o que viria a seguir não seria um pedido gentil de explicações, mas um embate direto. Porque quando a verdade é negada por tanto tempo, ela aprende a bater com força. O caderno estava aberto sobre a cama, mas Isadora não escrevia. Apenas encarava a página em branco, os dedos parados, como se qualquer palavra fosse pouco para o que sentia. A pasta com documentos estava ao lado, intocada desde que voltou da mansão. Em sua cabeça, o rosto de Heitor se repetia, junto com a frase cortante: "Você devia voltar para casa." Era um aviso, ou um pedido. Por mais que tivesse sonhado com esse encontro, não esperava esse tipo de vazio no lugar das respostas. Durante o jantar, Caio percebeu o silêncio dela. "Você tá bem?" perguntou com cuidado.
Ela soltou um riso abafado, mais de cansaço do que de humor. Sabe o que é pior do que a mentira? É o silêncio. Ele grita. Ele se aproximou, tocou de leve sua mão. Mas você já está no meio disso, Isa. Não tem mais como voltar. A frase ficou ecoando na mente dela depois que ele foi embora. Sim, não havia mais volta. Mas será que havia caminho? Na madrugada, ela abriu a pasta de novo. Leu cada carta, cada bilhete. Viu o nome de sua mãe escrito com caligrafia nervosa, palavras rasuradas, datas de 2 décadas atrás. Descobriu que houve amor, sim. Que a separação foi forçada, feita às pressas. Que havia mais gente envolvida, irmãos, sogros, decisões de conveniência. Mas o que mais doeu foi perceber que ninguém lutou por ela. Ela foi deixada para trás, não por maldade talvez, mas por fraqueza. E isso ainda doía como se fosse ontem. Na manhã seguinte, sentada no banco da praça, ela viu Heitor atravessar a rua com passos firmes, acompanhado de 2 homens engravatados. Aquilo a fez pensar. Quem era ele, afinal? Um homem de negócios? Um pai ausente? Um covarde? Ou tudo isso junto? Pela primeira vez, Isadora não sabia se queria respostas ou um desabafo. Estava tão cheia de verdades mal contadas que não sabia por onde começar. E se eu não aguentar o que vem depois? Pensou. Mas então lembrou da garota que era, da menina que dormia abraçada àquela foto, e sentiu raiva, sentiu força. No fim do dia, voltou à mansão com a pasta nas mãos. Rosa a recebeu com o mesmo olhar tenso de sempre. Ele não tá, disse. Mas Isadora já não pedia mais licença. Entrou, atravessou o corredor, sentiu o chão rangendo sob os pés. Ao chegar no escritório, deixou a pasta sobre a mesa, com um bilhete escrito à mão. Não fui eu quem começou isso, mas sou eu quem vai terminar. E ao sair, não olhou para trás. Na manhã seguinte, o telefone da pousada tocou bem cedo. A senhorita Isadora Lemos, o senhor Montelo pediu que viesse à mansão às 10 horas, sozinha. A voz era seca, sem espaço para negociação. Isadora desligou devagar, como quem segura o fôlego. Aquilo era o que ela queria. Mas agora que estava acontecendo, o coração parecia um tambor de guerra. Ela se olhou no espelho, os olhos firmes, mas o estômago revirado. O que será que a esperava do outro lado daquele portão? Vestida de forma simples, com os cabelos presos e a pasta novamente nas mãos, ela atravessou a cidade como quem caminha para o próprio destino. Chegou às 9h58. Rosa abriu a porta sem dizer uma palavra, apenas apontou com o queixo em direção à sala. Heitor estava lá, em pé, de frente para a lareira apagada, segurando uma xícara intacta. Quando ela entrou, ele não se virou. "Você é igual a ela", murmurou. E esse foi o começo de tudo. Durante meia hora, não houve acusações nem explicações formais. Houve pausas longas, silêncios carregados e frases cortadas no meio. Ele não pediu perdão, mas admitiu que sabia, que sempre soube. Que a afastou para protegê-la. Ou para proteger a si mesmo, o que talvez desse no mesmo. Isadora não chorou. Também não gritou. Disse o que precisava. Você pode até ter escolhido se esconder, mas eu escolhi viver. E minha história vai continuar, com ou sem você nela. Antes de sair, ela deixou uma das cartas antigas sobre a mesa, dobrada com cuidado. Ela escreveu isso para você, mas acho que você nunca leu. E então foi embora. Pela primeira vez desde que chegou, a cidade sentiu que tinha quebrado uma parede, não do lado de fora, mas dentro dela mesma. Aquilo não era o fim da busca, era só o começo de uma verdade maior, uma que envolvia mais pessoas, mais dores, mais descobertas. No mesmo dia, encontrou Caio no jardim dos fundos da mansão. Ele trabalhava em silêncio, mas o sorriso ao vê-la foi imediato. "E aí?", perguntou. Ela respirou fundo, sentou-se na mureta e disse. Ele admitiu. Não tudo, mas o suficiente. Caio se sentou ao lado dela. O toque dos ombros,
o calor, discreto, a presença. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava enfrentando sozinha o mundo. E isso mudava tudo. Com o pôr do sol tingindo os muros da cidade de laranja e ouro, Isadora caminhou pela orla. A brisa trazia sal e memória. Agora, ela sabia quem era o homem da foto. Mas ainda havia perguntas. Quem mais sabia da verdade? Por que sua mãe nunca contou tudo? E o que aquele passado escondia, além da ausência? Ela não queria mais apenas respostas. Queria sentido. E isso, ela sabia, só encontraria cavando mais fundo. No dia seguinte, a chuva caiu fina, tingindo a cidade com tons de cinza e nostalgia. Caio apareceu na pousada com um guarda-chuva grande demais e um convite inesperado. Quer conhecer a parte mais bonita da cidade? Isadora hesitou por um instante, mas aceitou. Precisava respirar. Precisava, por um momento, existir fora da sombra dos Montello. Caminharam juntos até o antigo farol, um lugar alto e silencioso, de onde se via o mar sem fim. Ali, entre uma brisa gelada e o cheiro de sal, o mundo pareceu parar. Caio contou que vinha ali desde menino quando precisava pensar. Disse que a vista lhe dava perspectiva. É como se tudo fosse menor do que parece quando a gente está preso. No meio. Isadora se surpreendeu com a delicadeza dele. Era diferente dos homens que conhecera. Havia uma verdade serena nos olhos dele, uma calma que contrastava com a tempestade dentro dela. E, pela primeira vez, ela quis se permitir um pouco de leveza. Nem que fosse só por um instante. Sentaram-se na mureta de pedra e, entre uma conversa e outra, as mãos se tocaram. Nenhum dos dois recuou. O silêncio entre eles não era constrangido. Era confortável. Isadora falou da infância, de como sempre sentiu que faltava algo. Caio contou sobre os pais, da luta para conseguir estudar, das portas que se fecharam e das que ele arrombou com esforço. Histórias distintas, mas com o mesmo vazio de origem. E, talvez por isso, se reconheciam. Quando voltaram à pousada, a noite já tinha caído. Caio parou diante do portão e disse: "Você tem força, mesmo quando acha que não tem." Isadora sorriu, o olhar fixo nos dele. E naquele momento, sem precisar pedir, ele a beijou. Um beijo calmo, certo, como se tivesse sido esperado há muito tempo. Não foi paixão explosiva, foi encontro. E quando ela entrou em casa, sentiu que algo dentro dela havia se refeito, ainda que discretamente. Nos dias seguintes, Caio passou a estar mais presente, como apoio, como parceiro, mas sem invadir. A cumplicidade entre eles crescia em gestos, simples. Uma mensagem de bom dia, um café deixado na varanda, um toque no ombro. Enquanto a busca por respostas seguia, o amor se infiltrava como luz entre as frestas. Isadora, aos poucos, deixava de se ver como apenas uma filha perdida. Passava a se enxergar também como mulher, capaz de sentir, de amar, de ser amada. Mas toda luz projeta sombra. E, com a aproximação entre os dois, veio também a pergunta que Isadora evitava fazer. O que Caio sabia, afinal? Desde o começo, ele estava envolvido com a mansão, com os Montello, com o cenário de toda aquela história. E se ele soubesse mais do que parecia? O coração dela já estava envolvido demais para recuar, mas a mente começava a levantar as muralhas. Porque amar, para quem cresceu com ausências, é sempre um risco. E ela sentia que algo ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Isadora mergulhou de vez nos bastidores da mansão. Com o apoio de Caio e a resistência silenciosa de Rosa, passou a frequentar os corredores, observando detalhes antes ignorados. Começou a organizar os arquivos antigos guardados no porão, sob o pretexto de ajudar na restauração histórica. Na verdade, buscava pistas, cartas, contratos, cadernos de anotações. Era como montar um quebra-cabeça com peças espalhadas por décadas. E cada gaveta aberta trazia a promessa de um novo pedaço da verdade. Caio virou seu cúmplice oficial. Juntos, abriram baús, reviraram pastas
Examinaram álbuns de família. Descobriram fotos de festas antigas, jantares luxuosos, registros de viagens internacionais. E, em algumas delas, estava lá sua mãe, jovem, sorridente, ao lado de Heitor. Isadora sentia a cada nova imagem o chão se mexendo sob seus pés. Era como se o passado tivesse vida e ela fosse apenas uma visitante em um lugar onde tudo já aconteceu. Mas ninguém quis lembrar. Durante um desses mergulhos, encontraram um antigo diário de Lucinda, irmã de Heitor, já falecida. Ela escrevia sobre a vergonha de um romance proibido, sobre as brigas familiares por causa de uma jovem humilde, sem lugar entre os Montello. As palavras doíam, mas também confirmavam. O afastamento da mãe não foi acidente. Foi imposição. Uma decisão cruel, sustentada por orgulho e aparência. Pela primeira vez, Isadora começou a entender que sua existência incomodava. Porque era fruto de um amor que desafia as regras daquele mundo. Apesar da tensão emocional, havia leveza nos dias. Isadora e Caio riam, trocavam confidências, cozinhavam juntos na pousada. Ela se permitia viver pequenas alegrias, comer sorvete na calçada, correr na chuva, encostar a cabeça no ombro dele num banco de praça. Caio mostrava um lado da cidade, que o dinheiro de Heitor nunca tocou, as vielas cheias de arte, o bairro onde nasceu, os amigos da juventude. Aqueles momentos, por mais simples, davam a Isadora uma sensação que há muito não sentia. Pertencimento. Mas, mesmo nos instantes mais doces, havia uma sombra no fundo do olhar dela. Um canto da alma que permanecia em alerta, como se soubesse que a calmaria era só intervalo entre tempestades. A verdade completa ainda não havia vindo à tona, e algo lhe dizia que Heitor não estava contando tudo. Por que ele ainda mantinha a distância? Por que aceitara tão rápido sua presença, mas continuava evitando diálogos mais profundos? A mansão, por mais bonita, ainda era uma prisão de memórias. Na última noite, antes do que viria a ser a virada da história, Caio a levou de volta ao farol. "Você já pensou em ficar?" Perguntou meio sério, meio com medo da resposta. Isadora sorriu. "Talvez, se o passado não me puxar de volta." O vento forte varreu seus cabelos e ela fechou os olhos por um segundo. Era como se o tempo, ali, estivesse prestes a quebrar. Porque, por mais que estivessem vivendo algo real, o passado ainda não havia dito sua última palavra. Era uma tarde abafada quando Isadora decidiu vasculhar a antiga biblioteca da mansão. Um cômodo ainda intocado. Com a ajuda de Caio, empurrou a estante de livros que parecia fora de lugar. Por trás dela, uma porta estreita de madeira antiga. Forçada a abrir, revelou um pequeno escritório particular. Paredes forradas de madeira escura, cheiro de papel antigo e um cofre embutido. No chão, Caio se ajoelhou, analisou a fechadura e, com um olhar que misturava nervosismo e excitação, disse: "Acho que consigo abrir." Dentro do cofre, entre papéis e joias de família, havia uma pasta preta com documentos sigilosos, registros bancários, transações ocultas e, o que mais a abalou, uma certidão de nascimento com o nome dela, assinada por Heitor. A assinatura era nítida, forte, inegável. A prova definitiva. Ele não só sabia, ele a reconhecera legalmente. E mesmo assim, escolhera o silêncio. Isadora caiu sentada no chão, o papel nas mãos tremendo. Aquela verdade doía mais do que qualquer suposição. Caio se aproximou, abaixado diante dela. "Isso muda tudo", disse em voz baixa. E mudou mesmo. Isadora sentia a mistura explosiva de raiva, decepção e luto. Luto por um pai que ela nunca teve, mesmo tendo o direito. Ele sabia. E mesmo assim, a deixou crescer na ausência. A partir dali, o foco mudou. Não era mais apenas sobre encontrar respostas, era sobre exigir responsabilidade. Ele tinha feito uma escolha, e agora ela também faria a dela. Ao sair da biblioteca secreta, o rosto de Isadora estava transformado.
Ela atravessou o corredor, entrou direto na sala principal onde Heitor lia em silêncio. Sem pedir licença, jogou os papéis sobre a mesa. Então você me reconheceu, e mesmo assim me deixou crescer sozinha? Disse, a voz quebrando. Ele levantou os olhos, mas não teve defesa, apenas o silêncio. Mas, dessa vez, Isadora não esperou. Agora sou eu quem decide o que fazer com isso, completou, e saiu sem olhar para trás. Naquela noite ela se afastou até de Caio. Precisava de espaço, precisava respirar. Caminhou pela orla, sentindo o vento bater com força contra o rosto. As ondas arrebentavam nas pedras com violência, como se o mundo exterior ecoasse a revolta dentro dela. Pela primeira vez, se sentiu não só abandonada, mas traída. Por ele, pela mãe, por todos que sabiam e se calaram. O amor que começava a florescer agora ficava em segundo plano. Primeiro, ela precisava se encontrar. De volta à pousada, sentou-se na cama com os documentos ao lado. Pensou em ir embora, em deixar tudo para trás. Mas a raiva ainda queimava viva. E raiva, às vezes, é o que mantém a gente de pé. Pegou o caderno e escreveu apenas uma frase. Se ele achou que podia apagar minha história, ele não conhece a filha que tem. Nos dias seguintes, Isadora passou a ser evitada. Rosa parou de falar com ela. Alguns funcionários da mansão começaram a desviar o olhar. O clima, antes morno, agora era denso, como se a casa rejeitasse sua presença. Heitor se trancou no escritório e cancelou todos os compromissos. Os únicos sons que vinham de lá eram o tilintar de copos e as vozes abafadas de ligações que ele nunca fazia perto de ninguém. Algo estava se movendo, e não era a favor dela. Caio tentou se reaproximar, mas Isadora manteve distância. A dúvida corroía. Por que ele nunca contou que Heitor a reconheceu? Ele jurou que não sabia, que só agora, com os documentos, tudo fez sentido. Mas, para Isadora, a linha entre ignorância e conivência estava muito fina. Ela queria acreditar nele, mas sua confiança, tão cuidadosamente construída, estava por um fio. O amor ainda morava nela, mas o medo já tinha se mudado para o mesmo quarto. Num fim de tarde, recebeu uma intimação informal. Heitor Montelo está disposto a reconhecer publicamente sua ligação com você, mas sob algumas condições. Era uma proposta velada, discrição, sem entrevistas, sem escândalos. Em troca, ajuda financeira, uma fundação em seu nome, estabilidade. Isadora riu, não de humor, mas de incredulidade. Querem comprar minha história? Pensou. Aquilo deixou claro. Mais do que um pai em crise, ela enfrentava um sistema inteiro de controle e aparência. As ameaças começaram sutis. Funcionário da pousada, amigo de Caio, avisou que vira um homem rondando o quarto dela à noite. Dias depois, suas fotos de infância foram arrancadas do mural que ela montara na parede. Um envelope apareceu sob a porta, sem remetente, com a mesma foto antiga que ela trouxera, mas, agora, rasgada ao meio. A mensagem era clara. Pare. Volte. Desista. Mas ela não era mais a garota que chegou ali com uma mochila e esperança frágil. Agora, ela era uma mulher com nome, prova e sede de verdade. Caio, cada vez mais envolvido, tentou protegê-la. Acho que você precisa sair daqui por um tempo, sugeriu. Mas Isadora negou. Se eu sair agora, eles vencem. O olhar dele era de quem entendia, mas doía ver o medo crescendo no peito dela. Eles se abraçaram, com força, com silêncio, como dois náufragos se apoiando na mesma madeira. Ela ainda não sabia se podia confiar, mas sabia que precisava resistir. E ele, apesar dos erros, estava ali. Ainda estava. Numa madrugada sem sono, Isadora abriu o caderno e relia tudo o que havia escrito até ali. Os registros, as memórias, os detalhes. A história estava ali, desenhada com sangue e papel. Mas faltava o capítulo final. O que viria agora não era mais investigação. Era enfrentamento. E ela sentia. Algo grande estava por vir.
porque, quando a verdade começa a incomodar, ela nunca anda sozinha. Sempre traz os monstros junto. Tempestade começou ao entardecer, mas o verdadeiro colapso já estava em curso. Isadora chegou à mansão determinada a confrontar Heitor publicamente, com os documentos em mãos, pronta para registrar tudo, inclusive sua confissão. Mas, ao atravessar os corredores, encontrou a sala principal vazia e a porta do escritório entreaberta. Dentro, garrafas quebradas, papéis espalhados e um bilhete escrito com caligrafia trêmula. O passado cobra caro. Me perdoe. Heitor havia desaparecido. Horas depois, a notícia veio. Ele foi encontrado desacordado, após ingerir remédios misturados com álcool. Estava no hospital, em estado grave, com risco de não acordar. O mundo de Isadora ruiu. Não apenas por medo de perdê-lo, mas porque, apesar de tudo, ainda havia perguntas que só ele podia responder. Na sala de espera do hospital, ela tremia, não de frio, mas de impotência. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse ido longe demais. Caio chegou às pressas e tentou consolá-la, mas ela se afastou. Eu só queria entender. Só isso. A voz dela mal saía. Ele tentou segurá-la pelos ombros, mas ela recuou, os olhos cheios de mágoa. Você devia ter me contado o que sabia. Qualquer coisa. Ele balançou a cabeça derrotado. Eu não sabia, Isadora. Mas eu devia ter perguntado. O silêncio entre eles foi o mais alto até então. Aquilo não era só tristeza, era fratura. De volta à pousada, Isadora ficou sentada na varanda, encharcada de chuva, com os olhos fixos no nada. A cidade parecia distante, como um cenário que não lhe pertencia mais. Pegou o caderno, mas não conseguiu escrever. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu vontade de voltar para casa. Não por covardia, mas porque já não enxergava propósito. A busca por respostas cobrara um preço alto demais, e ela estava cansada. Na manhã seguinte, Rosa bateu à sua porta. Estava diferente, os olhos baixos, o semblante cansado. Entregou uma caixa de madeira pequena com o nome Isadora escrito embaixo. Ele mandou preparar isso há semanas, pediu para entregar, só quando tudo estivesse claro. Dentro da caixa havia uma carta, escrita por Heitor. Não uma justificativa, mas um relato. Um pedido de perdão verdadeiro e uma confissão que mudaria tudo. Mas o momento de ler ainda não tinha chegado. Isadora fechou a caixa com cuidado, os olhos marejados. Pela primeira vez, percebeu que talvez não houvesse vencedores naquela história. Todos haviam perdido algo: tempo, amor, família. E naquele instante, sentada sozinha no quarto, entendeu o verdadeiro peso da ausência. Não era só a falta de alguém. Era tudo o que poderia ter sido. E nunca foi. E essa perda ela carregaria para sempre. A cidade parecia suspensa no tempo. O hospital, com suas luzes frias e corredores silenciosos, tornou-se o novo cenário da espera. Isadora passava horas sentada na cadeira de plástico da sala de espera, encarando a parede, como se as respostas estivessem ali. Heitor estava sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. Nenhum médico dava certeza de nada. A cada visita, o rosto dele parecia mais frágil, e isso corroía o que restava da raiva que ela carregava. No caderno, as páginas escritas por ela agora pareciam distantes, como se tivessem sido escritas por outra pessoa. A garota determinada, a filha em busca de identidade, agora era só silêncio. Começou a escrever uma nova página, mas não eram mais exigências ou perguntas. Eram confissões. Escreveu que estava cansada, que não sabia mais por quem ou por que estava lutando. Que talvez toda aquela busca tivesse sido uma ilusão. Querer encontrar no passado aquilo que ninguém nunca prometeu lhe dar. Caio apareceu uma noite com um café na mão e olhos vermelhos. "Posso sentar?" Ela apenas balançou a cabeça, sem responder. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, então disse:
Eu fiquei com medo de te perder, por isso me calei, e te perdi do mesmo jeito. As palavras bateram em cheio, não como acusação, mas como espelho. Porque Isadora também teve medo. Medo de confiar, de ser vulnerável, de descobrir que o amor pode doer ainda mais que o abandono. Depois que ele foi embora, ela voltou para o quarto da pousada e encarou a caixa. Sentou-se na beirada da cama, tirou a carta de dentro, respirou fundo e leu. As palavras de Heitor não eram floreadas. Eram duras, cruas, humanas. Ele admitia que foi fraco, que fugiu por medo de destruir a vida de todos, que pensava nela todos os dias, mas que o orgulho sempre falava mais alto. Ao final, ele pedia que ela vivesse, que não deixasse o peso dele ser uma âncora para a vida dela. Ela chorou. Pela primeira vez, chorou sem se conter. Choro de luto, de raiva, de alívio, de saudade do que nunca teve. E naquele mar de emoções percebeu que o perdão não era sobre ele. Era sobre ela. Perdoar era o único jeito de parar de sangrar. A madrugada passou devagar, como se o tempo desse espaço para a dor passar. E quando o sol começou a nascer, Isadora, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Leveza. Com os olhos inchados e a alma em reconstrução, ela escreveu uma nova página no caderno. Eu não vou fugir. Não sou feita do silêncio que me cercou. Sou feita da coragem que me trouxe até aqui. E ali, naquele quarto pequeno, nasceu uma nova versão dela mesma. Não menos ferida, mas mais inteira. O sol entrou devagar pela janela da pousada, riscando o chão com uma luz, suave, quase simbólica. Isadora, ainda deitada, sentiu o calor na pele como um toque de recomeço. Quando abriu os olhos, não sentiu euforia. Sentiu calma. A tempestade dentro dela tinha cessado. As perguntas ainda existiam, as feridas ainda doíam, mas agora havia algo novo no centro do peito, discernimento. Pela primeira vez, ela não precisava provar nada a ninguém. Vestiu-se com firmeza e amarrou o cabelo como sua mãe fazia quando precisava ser forte. Passou pela recepção sem pressa, como quem pisa no mundo com propósito. Caminhou pelas ruas que já conhecia bem, mas tudo parecia diferente. Não era mais a garota buscando o pai perdido. Agora era a mulher pronta para viver com. Ou, apesar, das respostas. Ao chegar à mansão, Rosa a viu pelo portão e não tentou impedi-la. Apenas assentiu com os olhos marejados. Heitor, agora acordado, estava deitado, frágil, mas consciente. Quando a viu entrar, tentou se levantar. Ela se aproximou e disse: "Não precisa dizer mais nada, eu li a carta." Ele ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas contidas. "Eu não vim cobrar, nem romper. Eu vim dizer que escolho seguir, e que, com ou sem você, eu vou viver a minha vida inteira." Heitor apertou os olhos e, pela primeira vez, Isadora. Viu nele o que sempre quis ver. Verdade. Saindo do quarto, respirou fundo e encontrou Caio sentado no corredor, como quem esperava o desfecho de um capítulo. Ela se aproximou e os dois se olharam por longos segundos. "Eu menti por medo", ele disse. "Eu sei", ela respondeu. "Mas agora não importa mais. O que importa é o que você faz daqui para frente." Ele se levantou, estendeu a mão. Isadora a segurou. Não com pressa, mas com presença. Ali não começava um romance, começava uma parceria. Naquela mesma tarde, Isadora tomou uma decisão definitiva. Escreveria sua história. Literalmente. Começou a esboçar um livro sobre sua jornada, misturando relato pessoal com denúncia das estruturas familiares que silenciam mulheres, mães e filhas. Seu caderno deixaria de ser apenas abrigo da dor, viraria ponte para outras vozes. Pela primeira vez entendeu que sua história não era só dela. Era sobre muitas que, como ela, foram apagadas, mas não desistiram. Na última página do caderno antigo, ela desenhou de novo a espiral.
Mas agora não era mais o símbolo de confusão. Era um ciclo que se completava. Um traço simples que representava sua jornada. Começou perdida, rodando em círculos, e agora saía dele com os pés no chão. O passado não desapareceu, mas foi acolhido. E Isadora, finalmente, estava pronta para o que vinha a seguir. Na praça central da cidade, sob um palco improvisado em um evento cultural local, Isadora foi convidada a falar sobre seu livro recém-lançado. Tinha as mãos suadas, mas o coração sereno. A obra, intitulada Entre o Silêncio e o Nome, trazia nas entrelinhas toda a sua jornada. Ela não expunha nomes, não culpava ninguém diretamente, mas quem conhecia a história reconhecia cada pedaço. Subiu ao microfone e com voz firme disse: "Eu fui esquecida por alguém que deveria me lembrar. E mesmo assim, escolhi não esquecer quem eu sou." Entre a plateia, Caio sorria. Estava ali não como salvador, mas como parceiro. Alguém que havia errado, mas que escolheu ficar. Heitor, ainda em recuperação, não estava presente fisicamente, mas mandara flores com um bilhete simples. "Agora sou seu leitor. E seu pai. Obrigado por me permitir os dois." Isadora leu aquilo em silêncio, com lágrimas discretas. Não, era redenção completa. Mas era um início. Um passo. E às vezes, o amor é só isso: presença e tentativa. Depois da apresentação, uma jovem se aproximou, olhos brilhando. "Eu também não conheci meu pai. E por muito tempo achei que era menos por isso, até te ouvir." Isadora sorriu. Ali entendeu o alcance real do que fez. Sua dor transformada em ponte, sua história virando caminho para outras. O ciclo de ausência se partia ali, substituído por presença, por fala, por escuta. Ela havia mudado seu destino e, sem querer, mudava o de outros também. Naquela noite, ela e Caio voltaram ao farol. O mesmo de antes, mas agora tudo era diferente. O vento continuava forte, o mar seguia inquieto. Mas, dentro dela, havia paz. Ele a abraçou por trás, em silêncio. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e disse: "Eu não sei o que vai ser da gente, mas sei o que quero. Verdade, todos os dias." E ele respondeu sem hesitar: "É tudo o que eu tenho para te dar." Não prometeram eternidade, prometeram presença. Antes de ir embora, Isadora deixou no banco do farol uma cópia do livro, embrulhada com uma fita vermelha. No bilhete, uma frase escrita à mão: "Para quem um dia se perdeu e ainda assim encontrou o caminho." O vento levou a fita e o mar parecia aplaudir. Era o fim de uma história, mas o começo de uma vida que finalmente pertencia a ela. Ao caminhar de volta pela orla, com os pés firmes no chão e os olhos no horizonte, Isadora carregava algo que nem toda dor conseguiu apagar. A certeza de que, agora, ela sabia quem era. No mesmo bairro onde tudo começou, Isadora caminha agora, de forma diferente. As ruas são as mesmas, o cheiro de feira no ar, os rostos familiares, mas ela não é mais aquela garota de passos apressados e olhos perdidos. Carrega uma mochila nas costas, mas dessa vez não com dúvidas, e sim com livros. O seu. A cada banca que passa, alguém a reconhece, sorri, acena. E ela retribui, presente, inteira. Chega em frente à banca do seu Darcy, o feirante que, anos atrás, disse: "Você tem o olhar do seu pai." Ele olha para ela orgulhoso. Agora tem mais que o olhar, tem a coragem. Ela sorri, entrega um exemplar do livro autografado e diz: "Para sua filha, que ela nunca precise procurar tão longe para saber de onde veio." É um gesto pequeno, mas cheio de tudo o que ela aprendeu. Porque agora, Isadora entende o valor de deixar um legado, diferente daquele que recebeu. Ao dobrar a esquina de casa, vê a mãe sentada na varanda costurando como antes. Mas há algo novo ali também. Um silêncio mais leve, sem peso. As duas se encaram por um segundo. Não precisam dizer nada.
Apenas sorriem. Entre elas, há uma ferida que cicatrizou sem fechar completamente. Mas o amor encontrou um jeito de ficar. Isadora entra, deixa a mochila no chão e respira fundo. Está em casa, não só no endereço, mas dentro de si mesma. Mais tarde, sobe até o quarto e encontra o velho caderno em cima da cama. As páginas agora estão cheias, rabiscadas, vividas, completas. Abre na última folha, desenha mais uma espiral e dessa vez escreve ao lado: aqui termina a busca. Aqui começa o caminho. Uma visão da janela do quarto, revelando a cidade comum, de pessoas comuns, vivendo suas próprias jornadas. E entre elas, uma mulher que não herdou um nome, mas construiu uma história. E a imagem se apaga no mesmo compasso em que o coração dela pulsa, firme, em paz, pronto para o que vem depois.